Nem toda distância se mede em passos. Às vezes estamos longe, mesmo sem ter saído do lugar. Fazemos tudo como deve ser feito, mas lá dentro algo está errado. O coração endurece e a alegria se torna suspeita. A festa soa como uma ameaça. A graça parece ser injusta. Entre dois caminhos, o irmão cego. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Hoje ele deseja ter uma experiência real com você. Olá você, Entre Dois Caminhos. Esse é o título da série que nós estamos desenvolvendo nas últimas semanas. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos na semana passada, quando falamos sobre o irmão perdido. Hoje vamos falar sobre o outro irmão. O texto encontra-se em Lucas 15. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Mas os fariseus e escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Perceba bem que há três grupos de pessoas aqui nesse momento. Jesus e os seus discípulos, os óbvios pecadores, os perdidos, e o grupo dos fariseus, os líderes religiosos do tempo de Jesus. E os verbos que aqui são utilizados deixam muito claro o que cada um desses grupos estavam fazendo. Jesus estava ali ensinando, os discípulos ouvindo, os pecadores chegavam perto do mestre e os fariseus, diz a palavra de Deus, eles murmuravam. Esse homem, nem mesmo chamavam Jesus pelo nome. Diziam, esse homem vive aí baixando as normas. Ele aceita qualquer um. E por falar da maneira como Jesus Cristo nos aceita, me permita nesse momento oferecer algo muito especial para você. Essa é a revista Esperança, a cura do pecado. Um material que é oferecido a você de maneira gratuita, preparado com muito carinho, para que você possa entender como Deus trata o pecado, como é que Ele acolhe o pecador e como Ele oferece uma nova chance a cada um de nós. E você pode pedir o seu exemplar nesse momento, hoje mesmo, através do WhatsApp, no número 12 98244 4449, ou acessando o nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Mas espere mais uns minutinhos. Assim que terminar a mensagem de hoje, entre em contato com a gente, manda uma mensagem e a gente com muita alegria vai mandar esse material para o endereço da sua escolha. Mas voltando à história de hoje, voltando a essa extraordinária experiência que a Bíblia nos apresenta, esse é um momento de tensão. Esse é um momento de verdade, face a face ali. Todos aguardavam para ver como é que Cristo responderia às críticas publicamente apresentadas ali por aqueles líderes religiosos. Será que Jesus ia pedir desculpas? Será que Jesus ia aproveitar aquele momento para construir uma ponte com aqueles fariseus para que ele pudesse obter a aprovação desse importante grupo religioso? Não dessa vez. Na verdade, Jesus ele começa a contar três histórias. Três histórias. As duas primeiras são muito semelhantes. Que homem dentre vós, diz ele, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? E quando a encontra, não se alegra e prepara uma festa para celebrar o encontro ali da ovelha perdida? E todos, muito provavelmente, concordam. É isso mesmo, é isso que acontece. Festa, muita festa. E Jesus continua contando ali uma segunda história, que tem praticamente a mesma estrutura e realidade. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, de maneira semelhante ao pastor de ovelhas, não convoca ali a festa, ali com as suas amigas, para comemorar, porque encontrou a moeda perdida. E os ouvintes de Jesus com certeza concordaram, é isso mesmo que acontece, festa, muita festa. E de certa forma, eles compreendiam bem o significado das histórias de Jesus. Porque Cristo estava sendo, por um lado, reflexivo, mas, por outro lado, provocativo.
De certa forma, ali naquela provocação, os pecadores que estavam ali, eles pensavam, eu sou aquela ovelha perdida. Ele sentiu, eu sou a moeda perdida. E Jesus claramente se apresenta como aquele que busca. Ele é o pastor. Ele é a mulher. Em outras palavras, Cristo estava dizendo, eu não apenas tenho razão nenhuma para pedir desculpas por aceitar essas pessoas, mas ao vê-las se aproximando de mim, vocês estão testemunhando o trabalho de Deus na minha vida humana, nessa minha manifestação, nesse momento. E até esse momento as coisas estavam talvez calmas. O problema era com a terceira história. Jesus continuou dizendo que certo homem ele tinha 2 filhos. E aqui vem uma história diferente. O primeiro filho é considerado como um filho rebelde. Ele demanda ali a herança do pai. Ele perde tudo, atinge o fundo do poço, ele fica desesperado, volta para casa, o pai o abraça, começa uma festa, e essa história é comumente conhecida como a parábola do filho pródigo. É assim chamada por causa desse rapaz, do filho mais jovem. E os sermões, as mensagens, geralmente focam nele, no filho pródigo. Mas para os ouvintes de Jesus naquele momento, o drama real, o momento explosivo, não começa até a metade da história, quando o segundo personagem ali é introduzido, que na realidade é o filho mais velho. Se você acha que a coisa estava tensa até aqui, e sem dúvida nenhuma estava, você ainda não viu nada. Lembre-se de que os ouvintes de Cristo eram divididos em categorias. Jesus, o mestre e seus discípulos, os pecadores, os losers, não, os perdidos espirituais, e os que reclamavam, os murmuradores, os líderes espirituais ali daquele momento. Na última história contada por Jesus, havia 3 personagens principais. O filho perdido, o pródigo, o filho mais velho e o pai de ambos. E uma das marcas geniais dos ensinamentos de Jesus é que, irresistivelmente, nós nos identificamos com os personagens apresentados. E uma das maneiras de aprender sobre nós mesmos é refletir sobre os envolvidos em qualquer história contada por Jesus Cristo. Eu te pergunto, reflita comigo, com quem você se identifica nessa história? Eu preciso confessar a você, eu me identifico com o filho mais velho, porque eu sou o filho mais velho na minha família. Eu sempre tentei agradar meus pais, meus professores, meus superiores. Eu sempre tentei fazer as coisas certas, dizer as palavras adequadas, ter certeza que as pessoas eu tenho uma ideia correta sobre esse irmão que ficava em casa e trabalhava duro. Geralmente, eu sempre no passado, e sempre tento fazer as coisas certas. Mas a verdade é que, muito provavelmente, mesmo sem reconhecer, eu tinha inveja dos pródigos, que viviam aparentemente sem esse sentimento de culpa. Mas eu estava sempre ali pronto para criticá-los pelo meu sentimento de superioridade espiritual. Eu entendo muito bem o filho mais velho. Na verdade, eu posso dizer que eu era um fã do filho mais velho. E talvez alguns de vocês também se sintam assim. Porque quando você desiste de ser o filho mais moço, quando você decide levar a fé e a obediência a sério, quando você compromete ali a sua vida com Deus, uma de 2 coisas acontece. Ou você começa a ser como o pai, ou você começa a se tornar como o filho mais velho. E Deus não quer que você vá pela segunda opção, pelo segundo caminho. Frio, hipócrita, com ideias errôneas sobre o que significa maturidade espiritual. Não. Deus não deseja isso para você. Mas qual era o problema real do coração do filho mais velho? E essa é a história, queridos. Esse é o drama. Esse que é o clímax. E para esse momento que Jesus vinha construindo todo o contexto com as 2 histórias anteriores, e agora ele chega com a terceira história, e no meio da história em diante, ele alcança esse ponto. Lembre-se, nesse momento estão os pecadores, os perdidos espirituais. Do outro lado estão as pessoas arrogantes, orgulhosas, que se achavam justas. E Jesus fala sobre uma ovelha perdida, ele fala sobre uma moeda perdida, agora ele fala sobre um filho perdido que volta para casa, o pai dá uma festa, mas ele, o filho mais velho, está indo em direção à sua casa e de repente ele ouve música. Ele percebe que tem alegria, danças. É importante destacar que esse é um evento que envolve
toda a vila, a comunidade. Essa era uma sociedade extremamente relacional, comunitária. E essa família, ela tinha muitos recursos financeiros. Se eles tinham como fazer um banquete com um novilho gordo, não? Somente para aquele momento, era uma família que, sem dúvida alguma, tinha bens, era uma família proeminente. Todos sabiam o que tinha acontecido com o filho mais moço. Se o coração do filho mais velho tivesse como deveria estar, quando ele visse a festa, o mínimo que ele deveria fazer era entrar, ver por si mesmo o que estava acontecendo, mas ele toma uma decisão. Sabe o que ele faz? Ele não entra. Ele pergunta o que está acontecendo e escuta. Veio teu irmão. Mas ele se indignou e não queria entrar. Preste muita atenção nisso. O coração afetado por aquilo que a gente pode chamar como a síndrome do filho mais velho tem algumas características básicas. E a primeira marca de um coração assim, que tem essa doença, a síndrome do filho mais velho, é um espírito crônico, queridos, de ressentimento. O filho mais velho, ele se ressentiu com esse irmão quando ele foi embora, quando ele saiu. E agora que ele se ressentiu de novo com esse irmão, porque ele se arrependeu e voltou para casa. E para piorar, ele se ressentiu com o próprio pai, porque aceitou o irmão mais moço de volta no lar. Como é que a gente pode ter certeza disso? Pelo simples motivo dele não querer entrar em casa para comemorar. Com aquela atitude, basicamente ele está dizendo, eu não vou entrar. Eu não vou comer. Eu não vou cantar. Eu não vou dançar. E aqui vale lembrar que um dos principais temas das 3 histórias contadas por Jesus Cristo, nesse capítulo da Bíblia, era a alegria. Essas 3 histórias de Lucas 15 estão centradas, repito, na alegria. Veja a experiência do pastor de ovelhas. Quando a encontra, põe-na sobre os ombros, a ovelha cheia de alegria. Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. No caso da mulher que perdeu uma moeda, quando ela encontra, ela convida as amigas, alegrai-vos comigo. E Cristo continua dizendo, do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas agora vem o filho perdido. Ele retorna para casa. O pai está ali retumbante de alegria. Toda a vila onde eles moravam estava ali explodindo de alegria. Todos estavam felizes, exceto um. A pessoa que o pai mais esperava que tivesse feliz é o mais triste. Aquele que o pai esperava que tivesse mais alegre era o mais ressentido. Ele se recusa a entrar na sua casa. Isso, queridos, para os ouvintes de Jesus, era muito mais sério do que quando a gente lê o texto, do que aquilo que a gente entende. Ouça com atenção. Na cultura do Antigo Oriente, o filho mais velho sempre era o responsável por uma reunião, uma festa como essa. Ele tinha que se misturar com os convidados e estar certo de que todos tinham ali a comida suficiente. E geralmente o pai, o patriarca, ficava sentado com os convidados e o filho mais velho fazia esse papel de mestre de cerimônias. Era uma forma da família, e principalmente o pai, dizer mais ou menos assim, vocês são tão importantes para mim que o meu filho mais velho está servindo vocês, o meu primogênito. Mas não com aquele filho mais velho. Não. Quando o filho mais novo fere o pai, ele faz de maneira privada. Ele chegou para o pai e disse, ei, eu quero meu dinheiro, eu quero ir embora. Mas agora o filho mais velho, ele deliberadamente, ele decide expor seu pai à humilhação pública. Porque toda a vila estava vendo a atitude daquele filho. Para os ouvintes de Jesus, o filho mais velho estava insultando o seu pai de maneira aberta. Ele estava desafiando o seu pai de maneira mais cruel do que o filho mais moço imaginou se quer fazer. O pai sai para fora. E muito provavelmente quando ele sai para fora, a festa para. O pai sai para apelar ao seu filho. Isso não era normal. Ele sai e apela para o seu primogênito, ele insiste com ele. Mas o filho se recusa a entrar. A verdade é que ele tinha prazer no seu ressentimento. Estranho isso, não? Você sabia que o ressentimento funciona assim? Com o passar do tempo vira entretenimento. Aqueles que estão afetados por essa síndrome do filho mais velho têm um prazer em ficar ressentido. Ah, que vítima que eu sou
a injustiça que estão fazendo comigo, que absurdo estão fazendo. Ah, coitadinha de mim, se fazem de vítimas. E isso alimenta algo sombrio, tenebroso no coração de qualquer pessoa. O filho mais velho, ele estava apreciando torturar-se a si mesmo. Ele fica lá sentadinho na varanda, ouvindo a música, ouvindo a dança, sentindo o cheiro do banquete, mas ele se recusa a entrar. Podem comer, podem beber, podem cantar, podem dançar. Nenhum deles sabe a vítima que eu sou de toda essa circunstância, toda essa história. Tudo isso apenas alimentava esse seu senso de autojustiça, de superioridade própria. Queridos, há uma festa acontecendo e todos que estão ali aprendendo a viver o perdão, a graça de Cristo, aqueles que aceitam viver pela graça da cruz do Calvário, estão aprendendo a viver libertos do ressentimento. Mas muitos hoje nesse mundo ficam sentados na varanda, se recusam a viver a experiência da festa da reconciliação. Alguém te enganou no negócio? Alguém agiu de maneira inapropriada com você? Talvez seus pais não fossem o que você esperava. Talvez um filho tenha machucado você. Talvez o seu cônjuge tenha decepcionado você de maneira profunda. Talvez um amigo não tenha feito o que você esperava. Não sei. Você vai deixar isso de lado? Você vai perdoar? Se você precisa de ajuda, peça a Deus, peça a Ele. Senhor, me ajude a perdoar. Você vai entrar na casa ou vai ficar sentado na varanda? Mas tem uma segunda marca da síndrome do filho mais velho. É o espírito crônico de reclamação. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O espírito crônico de reclamação. O pai sai ali para apelar ao filho, mas ele escuta: olha aqui, eu sempre dei duro nessa fazenda. Olha só o que você está fazendo. Isso é jeito de retribuir todo o meu esforço. O Senhor nunca me deu sequer um cabritinho para comer com os meus amigos. E aqui, do ponto de vista, querido, dessa dúvida que nesse momento ali assustou os ouvintes de Cristo, é que o filho mais velho, preste atenção, ele se dirigiu ao seu pai de uma maneira diferente. Ele não se dirigiu ao seu pai usando essa palavra pai. Nos dias de Cristo, deixar de ter respeito era algo inadmissível. Se acontecesse algo assim, era um verdadeiro tapa na cara. Para você ter uma noção de quão profunda e triste foi a atitude desse filho mais velho, no verso 12, quando o filho mais moço disse praticamente: estou cansado dessa vida de caipira, eu estou esperando aqui o dia da sua morte, eu quero a minha parte da herança, eu quero dar o fora daqui. Mesmo nesse momento, o filho pródigo, ele começa a sua fala dizendo: pai. Mas não o filho mais velho. Lembre-se, toda a vila, a gente não pode esquecer, toda a vila estava ali reunida nesse momento. Esse foi um diálogo público entre o pai e o filho mais velho. Ele já tinha humilhado o pai por não querer entrar na festa, cumprir sua obrigação familiar. E agora ele começa a reclamação mais ou menos assim: escuta aqui, todos esses anos eu trabalhei como escravo para você. E aqui está a ironia da situação. Ele praticamente diz: eu nunca transgredi um simples mandamento. Era o que ele disse literalmente. Será? Ele afirma isso humilhando publicamente o seu pai por recusar a participar da festa. Ele afirma isso desafiando publicamente o desejo do pai de estender o perdão e amar aquele seu irmão, filho mais moço. Nunca transgrediu um mandamento teu. Que os ouçam bem. A grande verdade é que ele nunca obedeceu a nenhum deles. Não do seu coração, que é o que realmente importa. A verdade é que aquele filho mais velho não entendia coisa alguma sobre obediência. O que ele sabia e conhecia era conformidade. Ele seguia regras. Mas ele estava cheio de orgulho, superioridade, ressentimento, inveja, falta de amor, falta de misericórdia. E mesmo estando ali na sua casa, ele também estava distante do seu pai. Só que na sua avaliação pessoal, eu sou justo, eu sou bondoso, eu sou obediente, nunca desobedeci, nem sequer um simples mandamento. Não é apenas o seu estado de perdição que está destruindo esse rapaz, é principalmente a sua cegueira. Ele estava mais perdido que o seu irmão, mas sem a capacidade de amar. O que realmente importa, queridos. Mas o que destruía aquele rapaz era que ele simplesmente não reconhecia o seu estado. Ele não sabia como ele estava. Ele acha que ele estava bem. O filho cego. Essa poderia muito bem ser conhecida não como apenas a parábola do filho pródigo,
mas também como a parábola do filho cego. O filho mais velho estava basicamente dizendo para o seu pai, você está usando o meu dinheiro, a minha herança, o meu bezerro cevado, dando uma festa para ele. Espera que eu fique feliz com isso? E a resposta do pai é simplesmente, isso mesmo, filho. Filho, deixa isso de lado, entra, vamos celebrar, fica feliz. Só que ele não estava disposto a estar feliz. Sabe por quê? Porque ele estava totalmente dominado por um espírito crônico de reclamação. Só que isso não é tudo. Aqueles que sofrem essa doença, a síndrome do filho mais velho, também têm a tendência de sempre alimentar um espírito crônico de julgamento. Perceba só a linguagem do filho mais velho. Ele diz, vindo, porém, esse teu filho. Ele não disse, meu irmão, esse teu filho. É o que você diria se você fosse um estranho à família. Não mais um membro. Muito menos um irmão. Ele diz, seu filho. Vocês percebem? Ele fala como se ele não fosse mais parte da família. Ele está renunciando à sua posição de filho, de irmão. Quão cego ele chegou. Queridos, julgar não é apenas apontar o que de alguma forma foi feito de errado. Todos nós precisamos de pessoas em amor que façam o mesmo conosco. Que mostrem o caminho que a gente tem que tomar, o que a gente precisa mudar na nossa vida. Julgar é quando nós falamos de certa distância, sem compaixão alguma, sem nenhuma obrigação ou um desejo de ajudar, sem compreender as razões e de certa forma, com prazer pelo fracasso da outra pessoa. O resultado? Essa atitude vaza e se espalha como uma coisinha chamada fofoca. Ele disse, desperdiçou os teus bens com meretrizes. Preste atenção nisso. Jesus não havia dito isso. Por que o irmão mais velho fez esse tipo de julgamento? Ele sequer havia trocado uma palavra com o irmão que retornou. Por que ele fez essa afirmação? Porque quem sabe é o que ele teria feito se estivesse na mesma situação. Porque essa é a natureza humana. Algumas vezes a verdade é que abaixo da superfície, dentro do coração, não há muita diferença entre o rebelde e o que cumpre as regras. Vez ou outra nós ouvimos a história de um guardador de regras que cai profundamente na valeta pelo desejo de viver dissolutamente. Porque sempre teve dentro de si, guardadinho no seu coração, esse desejo. O filho pródigo estava se alimentando das alfarrobas, dos porcos. O filho cego alimentava a sua alma com o seu sentimento de superioridade, com o seu sentimento de julgamento. Mas o maior problema com o filho mais velho é que ele não reconhecia seu real estado espiritual. O pai deveria ter saído da festa furioso, deveria ter deserdado aquele rapaz, espancado aquele filho. Mas ele sai para apelar para ele como um servo. E nenhum pai faria isso. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é teu. Diante de toda a vida, o pai assume a dor, ele assume a vergonha de um filho rebelde e agora de um filho cego, também perdido. E agora ele paga o preço para estender sua graça a esse segundo filho, cego pela autossuficiência, pela ira, pelo egoísmo. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu filho, o que eu estou te oferecendo todo esse tempo não é a terra, não é a casa, não é o dinheiro, não são as roupas que você tem, não é o bezerro, sou eu mesmo. É isso que eu sempre te ofereci. Se viver comigo não for suficiente, nem mesmo todas as festas do mundo, nem mesmo todo o dinheiro do mundo vai satisfazer o seu coração. Porque toda vez que o seu irmão estiver com dificuldade, toda vez que alguém retornar para casa e nós celebramos, você vai ficar triste. Mas a graça do Pai, ela é infinita. Ele não pararia aquela festa por nada, porque a celebração tinha que continuar. Seu irmão voltou. Você ainda é parte da família. Por tanto tempo eu sofri pela perda de um dos meus filhos. Agora que ele voltou, será que eu vou perder o outro? Silêncio. O pai olha para os olhos do seu filho mais velho. O que é que ele vê? Raiva, confusão, tristeza. Não se esqueça dos ouvintes de Jesus, queridos. Porque todos ao redor de Jesus naquele momento aguardavam para ouvir o final da história. Silêncio total. Alguns estão ali naquele momento que não conseguiam conter a alegria. Não podiam acreditar no que tinham escutado.
Um outro grupo, furioso, estava ali prontos para matá-lo. O pai ali, ele termina o seu apelo. E todos que ali escutavam a história de Jesus, quem sabe o coração deles parou de bater naquele momento, porque eles queriam saber o final da história. O que esse filho mais velho fez? E Jesus simplesmente termina aqui. Cristo sai devagarzinho. Jesus nunca termina a história. Sabe por quê? Será que Jesus não conseguiu pensar em um final para a história? Não. É porque o final dessa história precisava ser escrito por outra pessoa. Cada pessoa que a ouvir terá que decidir como ela termina. Porque a história não é de Jesus. Essa é a minha história. Essa é a sua história. E ela termina de uma de duas maneiras. Ou o filho dá as costas ao pai e retorna ao seu trabalho vivendo em amargura, tristeza, alienação e nunca mais entra em sua casa. Ou ele cai de joelhos. Tem ali o seu coração duro quebrado e começa a chorar diante do seu pai. Ele roga por perdão. Ele suplica para ser aceito uma vez mais como filho. Então ele decide entrar em casa. Ele corre em direção ao seu irmão. Ele o abraça e deseja profundamente nunca mais se separar dele. Seu coração está explodindo de alegria como de todos. Ele se une ali à celebração, ele ri mais alto que todos, ele dança mais alegre que todos, ele canta mais feliz do que cada pessoa que estava naquela festa, ele chora mais do que todos. Quantas vezes já pensei nisso? Como é que termina essa história? Como termina essa história? Termina como você escolher. Termina na maneira pela qual você determina a atitude, a decisão que você toma em sua vida. Essa história termina quando você começa a pensar sobre a sua própria experiência, a sua própria vida, sobre as decisões que você tem tomado, e principalmente aqueles que já tomaram a decisão de seguir a Cristo. Quem sabe alguns se afastaram, tomaram a decisão de retornar, muitos não, permanecem, mas quem sabe com sentimento de julgamento, sentimento de não aceitar, sentimento de superioridade contra as outras pessoas. Como termina essa história? Termina como você escolhe. A escolha é de dois irmãos. A escolha em que nós vemos dois caminhos, duas experiências, duas decisões. E hoje, cabe a você, cabe a mim, qual desses dois você seguirá. E tudo depende da sua escolha, sua decisão e o desejo de entender de fato aquilo que Deus espera de você. Me permita nesse momento orar por ti. Bom Deus, nesse momento, Senhor, eu suplico teu toque, tua presença e bênção a esse teu filho, essa tua filha que ouvem essa mensagem, a que possa entender teu propósito, a vida deles e viver segundo o teu sonho, Pai. E isso eu te suplico em nome e pelo amor do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor.